A paz do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor por tudo. Esse é o canal EBD Bíblia e Teologia, eu sou Eduardo Oliveira e estamos aqui para a nossa videoaula sobre a 11ª lição das lições bíblicas de adulto da Escola Bíblica Dominical e estamos aí fechando os 400 inscritos em nosso canal e peço a sua ajuda para nos ajudar a divulgar esse canal, se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, deixar um comentário para ajudar a divulgar o vídeo e corrermos para a próxima etapa de 500 inscritos, porque a primeira grande meta do canal é 1000 inscritos e nós pedimos a sua ajuda. Portanto, nós estamos então estudando sobre os valores do reino de Deus, um abençoadíssimo trimestre que está chegando ao fim de aprendizado da palavra do Senhor sobre aquilo que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Na lição passada nós estudamos sobre a questão da segurança que vem de Deus, que a nossa segurança vem de Deus, portanto nós não devemos estar ansiosos, atribulados, angustiados, porque Deus é quem cuida de nós. E hoje nós temos a lição de número 11, sendo cautelosos nas opiniões. Sendo cautelosos nas opiniões é o tema da lição de hoje. E nessa lição nós temos mais uma porção da palavra de Deus que nos traz maravilhosos ensinamentos, né? Nós vemos que essa lição ela traz como termo, como palavra-chave, a palavra cautela, né? Que é aquilo que se faz necessário na vida daquele que é cristão quando ele pensar em julgar outra pessoa, né? Porque nós vemos que a Bíblia, ela nos ensina que é necessário termos cuidado, né? Por isso, essa palavra-chave, cautela, porque nós precisamos ter cuidado quanto à medida com que julgamos a outra pessoa, a uma outra pessoa, né? É interessante que nós aprendemos através desse assunto da atual lição que é importante que antes que alguém queira julgar outra pessoa, que ele faça uma avaliação de si mesmo. Ou seja, se eu tenho pretensão de julgar alguém, que eu faça uma autoavaliação. Eu preciso avaliar a mim antes de querer avaliar o outro. É isso que nós vemos aqui. Então, nós vemos no nosso texto áudio que é Lucas capítulo 6, versículo 36, que diz: Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, nós vemos que é uma necessidade do servo de Cristo, do cristão, exercer a misericórdia, tal qual Deus age para conosco. A verdade prática diz: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Existem muitos momentos que ao pensarmos bem, a gente até se policia mais quanto ao que falamos a respeito de outras pessoas, ao refletirmos bem a nossa própria situação. Quanto mais nós refletimos sobre as nossas imperfeições e limitações, mais a gente se preocupa quanto a julgar alguém. Cada dia a gente vai aprendendo mais. Então, nós temos mais uma lição que traz esses maravilhosos ensinamentos e que essa lição, 11ª, é uma porção, é um comentário que está, é uma lição que está comentando o trecho do Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 6, né? Quando Jesus, mais uma vez ensinando aquelas pessoas que eram religiosas da sua época, os seus próprios discípulos, ele também estendendo o seu ensinamento, ou seja, consequentemente estendendo aí o seu ensinamento para a igreja, porque os discípulos ali estavam representando a igreja, e ali ele está dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. É importante que essa palavra julgar, ela pode ter pelo menos dois sentidos, né? Julgar no sentido de você querer destinar um lugar para alguém como sendo justo em função das suas atitudes, e julgar no sentido de fazer o juízo das atitudes de determinada pessoa, se ela está ou não agindo conforme a vontade de Deus. Por exemplo, quando alguém está exercendo alguma função no reino de Deus, muitas das vezes aqueles, como o próprio Jesus cita, os lobos devoradores, aqueles que estão ali por motivos escusos, são pessoas que não estão querendo, de fato, honrar o nome do Senhor. E essas pessoas, a gente pode julgar o procedimento.
né? A gente pode fazer uma análise daquilo que a pessoa, até para evitarmos ser enganados por pessoas que não estão agindo de acordo à vontade do Senhor. Mas nós vamos ver bem aqui o sentido que Jesus objetivou falar para aqueles religiosos, e que é importante nós também atentarmos no que diz respeito a essa questão do julgamento, de julgar alguém. Portanto, Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós, né? Então, Jesus ele está deixando claro que é necessário ter cautela, que é necessário ter cuidado quanto a julgar alguém, porque da mesma forma com que julgarmos alguém, poderemos também ser julgados. E aí Jesus fala uma coisa importantíssima, que fala muito conosco. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho, né? Ou seja, por que tu atentas para um problema, para um defeito de alguém, sendo que tu tem um maior, e que o teu defeito tu não reparas, que às vezes pode ser maior que o do outro, e o dele tu queres consertar, né? Então, Jesus está ali despertando, exortando, ensinando, né? Aí ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão, né? Então nós vemos que Jesus está ensinando sobre o julgamento do próximo, de alguém para com outra pessoa, né? Lucas 6,37, não julgueis e não sereis julgados, né? Um versículo do livro de Lucas que está reforçando aquilo que Jesus diz em Mateus capítulo 7. Então, nós vemos, conforme a nossa lição, que somente o Senhor é conhecedor de todas as coisas e tem autoridade para julgar suas criaturas, né? Então, esse sentido de julgar que Jesus está ensinando, somente ele pode, de fato, exercer, né? Executar esse tipo de julgamento. Então, nós vemos que o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros precipitadamente. Aqui tem 2 pontos relevantes, bem relevantes. Primeiro, termos a presença do Espírito Santo na vida. Somente através do Espírito Santo é que nós podemos, a cada dia, deixar o nosso eu de lado e deixar reinar Cristo em nossas vidas, porque o Espírito Santo é que nos ajuda a sermos aquilo que a Bíblia nos ensina a sermos. E somente assim nós seremos misericordiosos, ou seja, agiremos com misericórdia para com o próximo, e só assim poderemos evitar julgar outras pessoas de forma precipitada. Então nós temos 3 tópicos. Primeiro, não devemos julgar o outro. Segundo, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. E terceiro, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Então, nós temos nesse primeiro tópico, não devemos julgar o outro. Primeiro, aprendendo a se relacionar com os outros. Aí nós vemos que a nossa lição, o comentário da lição nesse subtópico é iniciado com o seguinte: a igreja é formada por santos, porém pessoas, ou seja, membros que ainda são humanos, que ainda são imperfeitos. Até porque o processo de santificação aqui, ele a santificação aqui é um processo, e não é efetuado, o poder do processo de santificação não é proveniente do próprio ser humano, mas de Deus através da palavra e do seu Santo Espírito, né? Então, a nossa essência ainda é a mesma. Nós ainda somos seres humanos, ainda temos as nossas limitações, as nossas imperfeições, né? Então, nós precisamos ter o cuidado, a preocupação de estarmos sempre nos relacionando bem uns com os outros. Portanto, tal verdade nos mostra que Jesus não espera do crente perfeição. Então, Jesus, Jesus, pelo que ele é, e por conhecer bem o ser humano, ele sabe que jamais o ser humano vai conseguir ser pleno, ser perfeito aqui na Terra, né? Santidade completa, santidade perfeita, só nas mansões celestiais. Agora, Jesus, ele exige que nós possamos, como súditos do reino dele, buscar a ética, ou seja, os bons costumes, as boas atitudes, aquilo que é honesto, aquilo que é correto, e sermos misericordiosos, conforme Lucas 6,36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso, né? Então nós vemos que o Sermão do Monte é o código de ética dos servos
de Deus, né? Então, o Sermão do Monte, ele é ali um direcionamento daquilo que nós devemos ser, da forma com que devemos proceder, de como devemos agir como servos de Deus. Segundo, ninguém deve ser julgado? Uma indagação, uma interrogação aqui, né? Uma pergunta. Nós vemos que a nossa lição inicia a explicação dessa indagação com uma outra. Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? A certo modo, eu já introduzi a explicação desse subtópico na parte introdutória da minha fala, né? Porque nós vemos na nossa lição, se fosse assim, ou seja, se nós não pudéssemos omitir parecer, opinião sobre a vida de alguém, o nosso Senhor, ou seja, Jesus, contrariaria seu próprio ensino, pois ele nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos, conforme Mateus 7,6. Então nós vemos que, se Jesus diz assim, ó, versículo 6 do capítulo 7, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Ou seja, Jesus está falando aqui de pessoas que agem como porcos, pessoas que agem como cães. Ou seja, Jesus está nos advertindo contra aquelas pessoas sujas, aquelas pessoas que fazem coisas no contexto bíblico cristão, fora da ética do reino de Deus. Então, se Jesus está nos falando sobre pessoas que têm más práticas, ele está nos dizendo que nós podemos ter opinião, julgamento ou parecer quanto ao procedimento de uma determinada pessoa, né? Então, o próprio Jesus julgou o procedimento daqueles religiosos da sua época, né? Dos escribas, dos fariseus, que ele mesmo chamava de hipócritas. Então, nesse sentido, a gente pode julgar as pessoas, nesse sentido específico. Agora, nós vemos mais adiante na nossa lição que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado. Porém, é preciso ter em mente que não somos Jesus. Então, nós podemos observar um procedimento e termos uma opinião, fazermos um juízo de valor, se o procedimento de alguém está de acordo ou não com a palavra de Deus. O que nós não podemos é julgar as pessoas no sentido de querer definir a punição para aquela pessoa, definir que aquela pessoa nunca vai para o céu, definir que aquela pessoa definir alguma coisa nesse âmbito, porque aí é uma ação exclusiva de quem pode, de fato, que é Jesus, que esse conhece, de fato, de forma plena, a natureza humana. Terceiro, o julgamento defendido por Jesus. Então, quando Jesus usa essa expressão, não julgueis, nós vemos que, conforme a nossa lição, que essa expressão vem do verbo krinou, que é do grego, que significa decidir, escolher, aprovar, né? Então, nós vemos que, conforme a nossa lição, que ele, Jesus, queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. Então, o que Jesus está instruindo ali, porque nós vemos que aqueles religiosos na época de Jesus, eles se achavam tão santos que eles consideravam que pessoas que não agiam como eles, que não faziam algumas coisas que eles faziam, eram pessoas que não eram servas de Deus, eram pessoas que não estavam debaixo da promessa do Senhor, eram pessoas que não seriam salvas, e que eles, pelo que eles eram, pela forma que eles procediam, eles eram pessoas santas, eles eram pessoas que agradavam a Deus. Na mente deles, eles estavam agradando a Deus, iriam para o céu, seriam salvos, e aquelas outras pessoas que agiam diferente deles não iriam. Então é esse tipo de julgamento que Jesus está combatendo e que a Bíblia nos ensina que nós devemos evitar. E aquelas pessoas, eles julgavam uns aos outros pela aparência, julgavam as outras pessoas de forma precipitada. E muitas vezes a gente comete esse erro e que precisamos entender, se preocupar e procurar evitar. Nós vemos que as Sagradas Escrituras nos ensinam a não julgarmos, como também não admitir falso rumor. Então, nesse sentido, nós não podemos julgar e precisamos evitar aqueles falsos rumores. Eu acho que o fulano, eu ouvi dizer que o fulano disse para o ciclano que a gente precisa evitar, né? Ou seja, ter cautela, ter cuidado, buscar prudência, sabedoria e indispensavelmente a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Só assim nós vamos, conforme esse primeiro tópico, não julgar o outro nesse sentido de querer decidir, de querer escolher, de querer aprovar ou não uma determinada pessoa no sentido do julgamento. Então nós precisamos
aprender muito, conforme nós vemos nesse primeiro tópico da nossa lição. Segundo tópico da nossa lição: devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Antes de nós comentarmos esses dois tópicos, deixe o seu comentário para dar uma alavancada no vídeo, para que o YouTube possa disponibilizá-lo a outras pessoas. Então nós vemos aqui, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Primeiro, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Nós vemos que muitas vezes as pessoas emitem ali juízos sobre outras pessoas de forma impensada. Não pensam bem no que vão falar a respeito de outra pessoa, do que pensam a respeito de outra pessoa. São juízos impensados, juízos infundados, né? Pessoas que falam sem saber de fato o que estão falando, às vezes falam de alguém por conhecer uma parte da história, ou às vezes alguém fala sobre outro com base naquilo que aquela pessoa fez anos atrás. Né? Então nós temos que ter esse cuidado, porque aquilo que uma pessoa fez há 10 anos atrás, ela pode ter deixado de fazer há muito tempo, e às vezes continuar sendo julgada pelo que ela fez muito tempo atrás. Né? Observarmos o caso de Raabe, por exemplo. Ela, num primeiro momento, era conhecida como uma prostituta, mas depois entrou na galeria dos heróis da fé. Né? Se fosse pela mente de muitas pessoas, Raabe continuaria sendo simplesmente chamada de prostituta, por causa do procedimento que ela teve outrora. Mas agora era uma mulher de fé, era uma mulher que fez a diferença. Então, nós temos que ter esse cuidado quanto ao juízo impensado, infundado. Né? E muitas vezes, quem comete esse tipo de atitude está, muitas vezes, escondendo o seu próprio erro, porque, às vezes, alguém evidencia tanto o erro de outra pessoa, não lembrando-se que ele pode ter cometido ou pode estar cometendo erros parecidos ou, às vezes, até maiores. Então, nós vemos um caso emblemático na própria palavra de Deus, do rei Davi, né? Que Deus foi tremendo e o profeta foi sábio e agiu com prudência e na direção de Deus. Né? O rei Davi tinha cometido 2 graves pecados: o pecado do adultério e do homicídio. E nós vemos que o profeta Natã chega até Davi através de uma ação divina na vida dele para fazer Davi despertar daquela situação. E ali o profeta Natã chega contando uma história para o rei Davi. Né? E ele chega dizendo: olha, rei, um certo viajante matou a única ovelha que um homem pobre possuía. E ali ele começa a falar sobre aquela história, e o Davi já criou ali um sentimento de ódio da atitude daquele homem. E ele já se preocupou em emitir ali um juízo sobre aquela situação. E aí ele já falou logo: esse homem merece morrer, esse homem merece a morte. Ele é digno de morte, uma pessoa que faz uma coisa dessa. Uma pessoa que tem muito e toma o pouco que uma pessoa tem, que uma outra pessoa tem. Nós vemos essa narrativa em 2 Samuel capítulo 12. Então, o Davi não analisou bem, juízo infundado, juízo impensado. Né? E ali ele estava declarando a sua própria sentença, porque a história, o homem da história era o próprio Davi, né? Que tomou a ovelhinha, a única ovelhinha que o homem pobre possuía. Então, nós vemos que ele, conforme Mateus 7,3, não reparou a trave que estava nos seus olhos. Né? Reparou um defeito de alguém e não reparou um defeito ainda maior em si mesmo. Que muitas vezes acontece esse erro com a gente. Que a gente procura tanto erro, tantas falhas, a gente observa tantos erros nas pessoas que a gente não enxerga em nós. Conta a história, aqui bem rápido, do homem que disse que todo lugar que ele chegava estava cheirando mal, estava fedendo. Aí alguém olhou bem para ele e disse: a ponta do teu nariz está suja. Né? E muitas das vezes o defeito está em mim, em nós, e a gente está vendo defeito em todo lugar. Né? Então, nós precisamos ter cuidado com o juízo exagerado sobre outras pessoas. Né? Nós precisamos observar as nossas próprias falhas, que às vezes são maiores do que as falhas de outras pessoas, para a gente poder ter a possibilidade de analisar uma situação na vida de outra pessoa. Segundo, a inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Então nós vemos no texto da nossa lição que aqueles que possuem o espírito mórbido da crítica, mórbido diz respeito a perverso, doentio, mal, aqueles que possuem o espírito mórbido da crítica, aquele desejo, parece que a pessoa já tem um desejo mal, um desejo doente, um desejo perverso de criticar outras pessoas. Então esse tipo de pessoa sempre vai incorrer em graves consequências. É o que Jesus ensina em Mateus 7,2. Né? Ou seja, porque com o juízo com que julgardes,
sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós, né? Então, se nós agirmos de forma dura com alguém no julgamento, nós acabaremos tendo graves consequências. Jesus disse em João 8, versículo 7, aquele que dentre vós está sem pecado, naquele emblemático caso da mulher adúltera, quem está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela, né? Ali tinha muitos acusadores que só estavam olhando para o defeito dela, para a situação dela, mas ali tinha muito pecado nos corações, na vida, na mente daquelas pessoas que estavam julgando aquela mulher. Porque, na verdade, muitas vezes nós temos sede de corrigir erros porque o erro não está em nós ou porque não estamos enxergando nossos erros. Quando nós passamos a enxergar, a pessoa que a gente queria crucificar, a gente vai tentar ajudar ele a levantar, tentar ajudar ele a enxergar a situação e tentar levantar aquela pessoa. Porque a gente passa a entender que nós somos tão fracos, tão limitados ou ainda mais que aquela pessoa. Então, somente o Espírito Santo pode transformar o nosso homem interior, ou seja, espiritual, afastando de nós todo o desejo de julgamento ou crítica. Precisamos seguir a recomendação do apóstolo Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, naquele caso de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a seguir, que Paulo depois vem no versículo 28 dizer essa expressão, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quanto à Santa Ceia, a gente não vai... a recomendação do apóstolo Paulo não é que eu examine alguém e alguém examine a mim. Cada um de nós temos que examinar a nós mesmos. Fazer uma análise da nossa própria situação. Como é que nós estamos diante de Deus? Como é que está a nossa vida espiritual? Nós estamos em comunhão com Deus? A minha preocupação maior não é se o meu irmão está em comunhão. A primeira preocupação que eu tenho que ter é se eu estou. Né? Terceiro subtópico aqui. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Primeiro, é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições. Então, nós temos que entender a nossa limitação, que nós somos limitados. Segundo, nós precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve para conosco. Ou seja, além de reconhecer as nossas falhas e limitações, nós temos que ter o amor de Cristo em nossas vidas e agir com as pessoas com o mesmo amor com que Jesus age e teve amor para conosco, conforme João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Terceiro, para nós não julgarmos precipitadamente as outras pessoas, não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar a todos com o mesmo favor imerecido que recebemos. Porque o que acontece? Qual é a tendência quando alguém quer julgar outro? Ah, o fulano merece castigo. Ah, o fulano merece punição. Ah, o fulano... O que é que nós merecíamos? E o que é que Cristo nos deu? A graça é um favor imerecido. E aqui, uma das coisas que a lição nos ensina é que nós precisamos ter esse mesmo sentimento na hora de julgar alguém. Que ele não vai... que eu não devo querer condená-lo. Porque se todos nós fôssemos receber aquilo que merecemos, todos nós estaríamos arruinados. Mas assim como Jesus foi bondoso para conosco através da sua graça, ele quer que sejamos para com o próximo. Portanto, fechamento desse tópico. Antes de emitirmos qualquer juízo de valor a respeito do próximo, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Para nós finalizarmos, terceiro e último tópico. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Deus é severo? Primeiro subtópico. Nós vemos que Paulo, o apóstolo, ele mostra, conforme Romanos capítulo 11, versículo 22, que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Cristo Jesus. Então, através da possibilidade de salvação que Deus nos deu através de seu Filho Jesus, ele revela a sua bondade para conosco. A sua severidade é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados. Nós vemos que Romanos 3,23 diz que todos pecaram e afastados ficaram da glória de Deus. Por quê? Porque o pecado é a barreira, conforme Isaías escreve, que separa o homem, o ser humano, de Deus. É aquilo que nos afasta de Deus. Portanto, nós vemos a severidade, nós vemos Deus agir de forma severa para com aquela pessoa que tem uma obstinação para fazer aquilo que é errado. Uma prática pecaminosa deliberada, ou seja, quando a pessoa peca de forma intencional, de forma proposital, quando a pessoa tem o propósito de fazer aquilo que é errado. Deus é severo, no sentido de
não de não ter comunhão, de não ter um relacionamento próximo com essa pessoa que quer viver uma vida de prática de pecado. Então, a severidade de Deus se mostra quando há um pecado abundante na vida de alguém. Segundo, como Deus nos julga. Nós vemos que Deus, ele, como muitos parecem pensar, Deus não é aquele ser que está ali obviamente, ele é um ser todo-poderoso, que está nos céus, mora nos céus, mas que na cabeça de muitos é como se fosse um terrível juiz que está ali babando de vontade de punir o ser humano. Não é isso. Deus até pune por causa do pecado, por falta de arrependimento, por falta de desejo de buscar a Ele, de servi-lo, de fazer a sua vontade. Então, nós vemos que Deus, ele age na vida do ser humano com retidão e com justiça, com retidão e com justiça. Então, e a nossa lição nos mostra que quando as leis divinas, ou seja, a direção de Deus para o ser humano, são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa. Mas quando elas são quebradas, há consequências e sanções. Nós vemos quando Deus conversa com o povo de Israel, lá no livro de Deuteronômio, né? Eu proponho para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou seja, vocês querem que eu os recompense? Façam a minha vontade. Se vocês não quiserem fazer a minha vontade, vocês vão ter consequências, né? Então, Deus nos julga de forma reta e de forma justa, né? O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, né? Pois Ele conhece o mais profundo do nosso coração e intenções. Diferente do ser humano, Deus sabe julgar. Terceiro, para nós fecharmos aqui, o exemplo de justiça de Deus na vida de Davi. Então, nós vemos, conforme a nossa lição, que Davi era um homem que foi tratado na própria palavra de Deus, chamado de segundo o coração de Deus. Mas nós conhecemos que ele veio a pecar, a errar, a transgredir a lei divina, pecar contra Deus e contra o seu próximo, né? E nós vemos que ele experimentou a justiça de Deus na sua vida. E nós vemos que, embora amando Davi, Deus, o Todo-Poderoso, não isentou o rei de punição, né? Por quê? Porque Deus é um pai amoroso, mas também é justo. E Deus não tem por inocente o pecador, conforme nos mostra a palavra do Senhor. Então, para finalizarmos, devemos seguir a recomendação do Mestre. Devemos atentar para aquilo que Jesus nos ensina, para não julgarmos de forma precipitada o nosso próximo. Nós não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém, e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Que Deus continue abençoando a todos. Deixe o seu comentário, continue nos ajudando, divulgando o link desse vídeo, deixa a curtida, o seu like e breve, querendo Deus, traremos a videoaula sobre a lição de número 12, a bondade de Deus em nos atender. Que Deus continue abençoando a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.